A paz do Senhor, meus amados irmãos. Hoje nós temos a continuidade das nossas lições sobre família e vamos abordar um assunto que eu acho que já chegou a hora, né? Simples assim. O assunto é harmonia na família, mas ele tem um subtítulo. Qual é o subtítulo? Você deseja isso mesmo? Você quer realmente ter harmonia na família? Ou você prefere sempre estar certo? Ou você prefere sempre demonstrar que está com a razão? Ou você prefere que as coisas sejam como você quer e acabou? A harmonia na família, em primeiro lugar, é uma questão de decisão. Vamos começar olhando o que é harmonia, o que significa harmonia. Tem um conceito aí, que eu vou ler a primeira parte dele. Esse conceito está no dicionário do Wise. Combinação de elementos diferentes e individualizados, mas ligados por uma relação de pertinência, que produz uma sensação agradável e de prazer. Combinação de elementos diferentes. Eu contratei um serviço de efeitos especiais para nos ajudar nessa hora. Irmão Leonardo. Irmão Leonardo vai nos demonstrar o que é harmonia. Ele vai tocar uma linha melódica com a mão, depois vai tocar a mesma linha melódica, ou a linha melódica diferente, para fazer, isso aí já conversamos, com a outra mão. E vocês vão notar que são coisas diferentes. Depois ele vai mostrar como é que isso fica combinado numa harmonia. Mão direita. Mão direita. Deu para perceber a linha melódica, né? Aí, mão esquerda. Esquerda. Concerto número 2 de Rachmaninoff. Perceberam que são tons completamente diferentes? Aparentemente não associam uma coisa com a outra. Agora, quando juntam em harmonia, veja como fica. Como é bonito esse negócio de harmonia, né, irmão? Como é bonito, como é gostoso. Quando a combinação dá essa sensação agradável de prazer, assim também é na família. Agora, quando existe a desarmonia, e eu vou pedir para ele tocar uma dissonância, que não é exatamente a desarmonia em termos musicais, mas você perceba como fica diferente o efeito. Doeu no ouvido? Doeu. Por causa da desarmonia. Obrigado, Léo. Por causa da desarmonia. Era para combinar, era para ser bonito. Mas alguma coisa não está promovendo a harmonia, está promovendo a desarmonia. E dá essa sensação desagradável. Por isso é que o final da definição do Wise diz assim: conformidade entre coisas e pessoas, concordância, acordo. Deus tem plano para a família e deseja que a família seja harmoniosa. Porém, a grande questão é que está no número 2. Você quer ter realmente harmonia? Isso tem um custo. Tem um custo em qualquer coisa. Para a gente abordar esse assunto, nós vamos ver alguns itens aí, a partir do tópico número 3. O que é que diz no número 3? Aliás, eu vou ler e depois vocês repetem, tá? Vamos fazer assim, porque assim o som sai sempre na internet. Número 3 diz assim: conflitos familiares e suas consequências.
Número 4. As principais áreas de conflitos familiares. Número 5. Fatores essenciais para a harmonia na família. E o número 6, finalmente, sabedoria ao lidar com os conflitos familiares. Então vamos voltar lá para o número 3, que é o início do desenvolvimento desse tema. Diz assim, os conflitos familiares e suas consequências. Aí começa afirmando que a tendência para conflitos é normal. E que isso já foi visto aqui entre nós. Normal é apenas um conceito estatístico. Não quer dizer que seja saudável ou bom. Quer dizer que ocorre muito. Ocorre muitas vezes. Isso aqui é normal. Mas é indesejável. É indesejável. O que é que acontece? Onde é que está assim, o mistério disso tudo? Começa no seguinte: cada pessoa é um ser humano diferente. Nós somos indivíduos, nós somos pessoas diferentes umas das outras. E temos que ter a percepção disso. Não existem duas pessoas iguais. Numa família, todo mundo é diferente. Não existe ninguém igual. E o pior, todo mundo é diferente de você. Ninguém é igual. Quem é casado há mais de 25, 30 anos, percebe que as diferenças não desapareceram. Não é verdade, pastor Paulo? Não desaparecem. Continuam. E algumas até acentuam. O que acontece é uma maneira que os dois vão se conformando, aprendendo a conviver. Porque cada ser humano é único em sua história de vida, composição genética, temperamento, etc. Muito bem. Por causa disso tudo, cada um de nós tem percepções diferentes do que é que lhe convém, do que é melhor, do que é que gosta. E nós temos a tendência de tentar impor a nossa maneira de ser aos outros. Temos essa tendência. Alguns já se educaram e refreiam a tendência. Outros não se educaram. E têm a tendência e querem manter aquilo de impor aos outros as suas conveniências, objetivos, etc. Quando radicaliza isso daí, aparecem os conflitos. Veja o que é que a Bíblia diz sobre isso lá em Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, mostra o que é que está na raiz desse problema todo. Você talvez ache até a linguagem um pouco forte. E é. 1 e 2. Diz assim: de onde procedem guerras e contenda que há entre vós? Note que ele está falando aqui para crentes. Está falando para cristãos, não está falando para pessoas do mundo. Não, falando para crentes. De onde é que acontece? De onde é que está a raiz dessas guerras, dessas contendas todas? E ele diz assim: de onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne, ou seja, daquilo que você gosta, que a sua natureza humana pecaminosa tem prazer. Ali está a origem de tudo. E ele continua dizendo: cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Uau! Ele pegou pesado? Não. Ele descreveu um cenário. E em algumas cabeças talvez esteja passando assim: será que o Tiago viu o que está acontecendo lá em casa? Porque às vezes dá vontade de matar. De onde é que provém isso tudo? Dos nossos desejos, dos nossos interesses. Os nossos interesses, objetivos, desejos, metas, o que a gente quer, compete com o da outra pessoa. O pai e a mãe têm essas coisas, os filhos têm diferentes, o marido e a mulher têm diferentes, e aí quando rola uma competição, acontece uma desarmonia, acontece o conflito. Muito bem, na letra B desse tópico diz assim: os conflitos descontrolados e mal resolvidos
além de arruinarem a relação familiar, afetam os filhos de uma maneira muito prejudicial. Por quê? Porque o que acontece é que vai havendo um distanciamento entre as partes. Às vezes o conflito é entre marido e mulher, às vezes entre pai e filhos, ou entre mãe e filha. E vai havendo um distanciamento. Vai se afastando, diminui a comunicação e passa a se considerar o outro uma não pessoa. Ele está ali, mas é só para comer, alimentar, e às vezes nem isso. Às vezes quer mandar embora. Os que ele interessa, que interessa a essa pessoa, não me interessa, eu não quero nem saber o que ela quer. Às vezes a convivência até, entre aspas, pacífica. E aqui a gente tem que fazer uma ressalva. Não se pode confundir harmonia com falsa paz. Entende o que eu estou dizendo? Na época de Jesus Cristo, havia na área do Mediterrâneo uma coisa que era chamada de Pax Romana. O Império Romano era tão poderoso, tão forte, ele esmagava com tanta violência qualquer rebelião, que ninguém rebelava, que ninguém tinha guerra. Vivia todo mundo com ódio do Império Romano, mas não tinha guerra nenhuma. Era a Pax Romana. Existem alguns lares onde existe essa Pax Romana. Ninguém fala, ninguém protesta, ninguém tem ousadia de contrariar a autoridade, quem está mandando, mas, na verdade, os corações estão fechados. Isso não é harmonia. Não se pode confundir uma coisa com a outra. Voltando aqui, lá para a letrinha B, esse distanciamento entre as partes faz com que as pessoas não considerem as outras. Nunca a opinião dela é considerada. Os interesses dela, eu não penso nisso. É um problema dessa desarmonia. Às vezes, isso envolve os filhos. Envolve os filhos que tentam distrair os pais do conflito. E aí o que é que acontece? Acontece duas coisas indesejáveis. Primeiro, os filhos passam a optar por um lado. Eu acho que o papai é que está certo. Ou eu acho que a mamãe é que está certa. E passam a ter partidarismo dentro de casa. Filho é para ficar do seu lado. Pai e mãe é para ficar do seu lado. Não pode haver esse rompimento de barreiras entre geração. De pai ou mãe se aliar com o filho ou a filha para poder fazer oposição ao outro. E isso existe. Não pode existir. Isso é errado. Os filhos têm que aprender a crescer e papai e mamãe têm que aprender a se entender. Não pode dar lugar a isso. Porém, tem uma segunda consequência. É que quando isso começa a acontecer e os filhos percebem isso que está acontecendo, a educação dos filhos começa a ficar confusa. Eles começam a ter confusão na cabeça sobre a quem obedecer, a quem é que eu vou desobedecer, por que é que está assim, a quem é que eu vou agradar, a quem eu não vou agradar. E além do partidarismo, começa a haver a manipulação dos pais por parte dos filhos. Os filhos ficam manipulando o papai e a mamãe. Como assim? Porque quando é uma coisa do interesse dele, ele vai e age de tal maneira como se aquele a quem ele quer desagradar fosse contra. Por exemplo, ele quer ficar vendo televisão até tarde. Só que a mamãe implica com tudo que o papai disse para o filho. Aí o filho vai e diz para a mamãe: puxa vida, o papai nem deixa eu ficar vendo televisão até tarde, não sei o quê. E aí a mamãe vai e já briga com o pai. Por que você fica implicando com o menino? Você acha que ele não tem idade para ver televisão? Só um pouquinho não faz mal nenhum. Você é um pai muito coercitivo. Aliás, essa palavra é muito difícil, né? Não vai usar essa palavra. Você é um pai muito chato. Ou qualquer coisa assim. Os filhos ficam manipulando os pais, como consequência de conflitos não resolvidos. A gente tem que evitar isso. Uma outra coisa, na letrinha C aí. As disputas familiares são reproduzidas quase sem alteração de uma geração para outra. Isso aqui é uma coisa muito triste, que é uma decorrência natural, estatística, normal dos conflitos familiares. Quando a família não se entende, o que é que acontece? Alguém convive mais com os filhos. Normalmente, quem é que convive mais com os filhos? A mãe.
Muito bem. Os filhos estão naquele ambiente que eles não gostam, que as coisas estão ruins. E tem a mãe agora convivendo com eles. Como o ambiente é ruim e eles não gostam, eles aprendem a se opor à mãe. Esse comportamento vai ser reproduzido no futuro da seguinte maneira. Quando os filhos crescem, as meninas tendem a reproduzir o papel de mãe dominante, de mulher que é dominadora da casa. E os meninos passam a reproduzir em casa a oposição que eles faziam à mãe. Como a mãe era dominadora, eles ficavam se opondo à mãe. Agora eles são casados e eles passam a colocar a mulher no lugar da mãe e ficam se opondo a tudo que a mulher quer. E não gera harmonia. Para dizer quem manda. Porque ele, na cabeça dele, mulher é mandona e eu tenho que dar um basta nisso. Já casa com esse pensamento lá no fundo da sua mente. E isso vai sendo reproduzido. E aí a gente tem que fazer uma pergunta para nós próprios. Que tipo de família, que tipo de casamento é que eu quero que meus filhos tenham? Eles vão levar marcas disso para diante. Vão levar e para sempre. Eles vão tender a reproduzir o que vem em casa. Não cada hábitozinho, mas às vezes até cada hábitozinho. Cada coisinha. E é horrível isso. É horrível. Quando você passa de uma determinada faixa de idade, de uma fase da vida, que você começa a ter mais raciocínio e começa a perceber as coisas, dá um arrependimento danado de tanta coisa que a gente reproduziu e não era para ficar reproduzindo. Isso aconteceu comigo nas faixas dos 30 e poucos anos, é que a ficha foi começando a cair. Que aquele meu comportamento que eu estava adotando sistematicamente estava errado. Não era para ser assim. Muito bem, a maioria de nós aqui está na faixa de idade diferente da minha. Mas está na faixa de idade de educar os filhos. Então pense no tipo de família que seu filho vai ter adiante. Quando houver algum tipo de conflito, como isso vai ser resolvido. Muito bem, nós temos aí então agora o número 4, que são as principais áreas de conflitos familiares. Existem áreas clássicas de conflitos familiares, eu iria até acrescentar uma sexta, mas para não alterar essas áreas clássicas dos estudos de conflitos familiares, eu a coloquei como um subtópico, ou subitem. Essas 5 áreas estão ali assinaladas pelas letras A, B, C, D e E. O que é que diz a letra A? É uma área, é um assunto em torno do qual tem muito conflito, dinheiro. O que é que diz a letra B? Sexo e afetividade. O que é que diz a letra C? Filhos. O que é que diz a letra D? Comunicação. O que é que diz a letra E? Parentes. Muito bem. Dinheiro, sexo e afetividade, e filhos e comunicação são áreas que também afetam muito a nossa região. Por causa disso, nós teremos lições especiais sobre cada um desses assuntos. Eu vou fazer uma abordagem muito rápida aqui deles, mas nós teremos lições especiais, específicas sobre cada um desses assuntos. Por que a área de dinheiro causa tanto desgaste? É causa de tanto conflito? Aliás, é interessante dizer que a maior parte dos conflitos causados em torno do dinheiro não é por causa da falta de dinheiro. É por causa da desarmonia entre os objetivos da família com o dinheiro e dos hábitos de consumo. O problema não é a falta de dinheiro. É muito interessante isso. O que acontece é que às vezes as pessoas têm discordâncias sobre em que deve gastar o seu dinheiro, ou o dinheiro da família. E aí a desarmonia na nossa região tende a crescer muito porque existe muita mentalidade do meu dinheiro. Essa é a minha parte. E não olha para o dinheiro da família. Isso é muito interessante.
Muito interessante. Aqui na nossa realidade existe um contraste muito grande com a realidade no Brasil. Aqui na nossa realidade, as mulheres geralmente trabalham e trabalham muito e contribuem muito para dentro de casa, para o dinheiro da família. No Brasil também existe esse aspecto. Porém, boa parte das mulheres do Brasil tem um comportamento diferente. Pensa em viver como princesa. Quando eram crianças, os pais falavam, não, minha princesa, a princesa. E elas acreditaram nisso. Elas acreditaram que eram princesas. E aí querem ser tratadas como uma princesa. E ficam sempre inventando desculpas para não ajudar a família na questão financeira. Não é necessariamente que elas tenham que trabalhar fora, mas pelo menos controlar os gastos. Na nossa realidade, existe muito menos. Existe até o fenômeno contrário, não é? Existem os meninos que são tratados como príncipes quando criança e crescem acreditando que são príncipes. E que o mundo tem que girar ao redor deles. Horrível, mas existe. Verdade, vocês conhecem alguns casos desses. Muito bem, isso tudo aí é desarmonia em torno da questão do dinheiro. Uma coisa que é essencial saber sobre o dinheiro é o seguinte: dinheiro é fruto do trabalho. Certo? Muito bem, o trabalho não é um objetivo de vida. Ele não tem uma finalidade em si mesmo. Se o trabalho fosse um objetivo de vida, não era lícito ninguém se aposentar. Seria pecado as pessoas se aposentarem. O trabalho é um meio de vida, não é um objetivo de vida. Você trabalha para prover sustento e segurança para a família, para ajudar a igreja, a obra de Deus e ajudar o próximo. É para isso que nós trabalhamos. Sustentar e prover segurança da família, ajudar a obra de Deus e ajudar o próximo. Não é para ter prazer. Quando a pessoa começa a se preocupar em trabalhar para ficar rico, começam os problemas. Porque aí virou um objetivo de vida. Quando ela trabalha se empenhar demais para poder fugir dos problemas, o trabalho como fuga é um problema. E tem gente que trabalha para poder ficar fora de casa. Estou mentindo? Não. Acontece. Tem gente que trabalha como um meio de realização pessoal. Se sente tão frustrado em outras áreas da vida que busca no trabalho crescer e se afirmar e ser reconhecido como uma pessoa competente e mostrar que tem valor. Isso também vai trazer problemas. Trabalho não é para isso. Trabalho não é para matar as frustrações. E aí as pessoas se entregam a um excesso de trabalho tremendo, cansam, não dão assistência à família, não dão assistência sexual ao cônjuge, não dão assistência na obra de Deus, não ajudam o próximo. Estão falhando em todas essas áreas por causa do excesso de trabalho. É preciso que a gente coloque o trabalho no seu devido lugar. Muito bem. Vamos para a letrinha B. Aliás, eu tinha colocado aqui mais 2 observações sobre essa questão de dinheiro, que vai ser abordado mais para adiante, né? O dinheiro da família é da família. Não deve existir na família, em nenhuma família, e principalmente na família de crente, a ideia de meu dinheiro. Tais contas são suas e trata de apagar a luz porque sou eu que pago a luz. Não, isso está errado. Não existem 2 caixas, não deve existir 2 caixas. Você pode ter até 2 contas, porque um recebe por uma conta e o outro recebe por outra. Mas o dinheiro é da família. Tem que haver união, tem que haver concordância. Os objetivos têm que ser fixados de comum acordo, tem que conversar. Por isso é que eu fiz aquela pergunta logo no início, a pergunta do subtítulo. Harmonia na família. O que é que diz o subtítulo? Você quer mesmo ter harmonia na família? Para isso você vai ter que abrir mão de alguns pressupostos. Vai ter que abrir mão de alguns pensamentos. Para poder ter harmonia na família. Muito bem. Dia das Mães vai chegar aí, né? Dia das Mães é só na... é domingo que vem. Isso me lembrou um assunto. Caixa 2.
Uai! Porque tem família que guarda caixa 2. A mulher trabalha mais, o marido ganha menos, e ele vai e fica escondendo dinheiro para ele ter uma sobrinha de dinheiro para ele. Ou então o marido ganha mais, ou a mulher não trabalha fora, e ela vai e fica escondendo dinheiro para poder ter um dinheirinho para ela mesma gastar. É o caixa 2 dentro de casa. Perceberam o que é o caixa 2? Horrível isso. Horrível. Algum tempo atrás eu estava conversando sobre isso com um casal amigo. E ela disse assim, não, quando eu casei, eu falei para ele, eu não quero ficar com esse negócio de ter que ficar pedindo dinheiro para você para comprar roupa íntima para mim. E está certo. Está certo. Que negócio é esse? De cada necessidade que há. Vamos supor, o caso de uma mulher que não trabalha, ela está em casa ainda, não trabalha fora, e o marido trabalha. E o marido vai e fica controlando todo o dinheiro e nunca dá dinheiro para a esposa, a não ser que ela peça e justifique porque que ela quer. Não. Tanto o marido quanto a mulher têm direito a ter uma parte do orçamento reservada para ele gastar como bem entender, fora as suas necessidades. Fora as suas necessidades. Por exemplo, comprar roupa íntima é necessidade, isso não entra nessa conta. Mas assim vai sobrar muito pouco. Planeje o orçamento. Mas cada um tem que ter lá o seu dinheirinho para, se quiser tomar um sorvete como bem entender, na hora que quiser. Eu quero ir ao shopping, então tem o seu dinheirinho para pegar, nem que não vá comprar nada, vai lá, paga o Uber e tem dinheiro para ir, para voltar e passear, sem precisar justificar. Isso, gente, é respeitar o outro. É respeitar o outro. É considerar o outro uma pessoa com interesses, com projetos, com autonomia. Só ela não tem a independência financeira que o outro tem. E ficar oprimindo o outro com essa questão de dinheiro é triste. É indigno. É uma cultura de humilhação. Eu domino. Você tem que me pedir. E quando as mulheres dominam, meu Jesus, é pior ainda. Só falta dizer assim, tem que rastejar. Jesus. Muito bem. Vamos para a letra B. Sexo e afetividade é outra área em que existe muito desacordo, muito conflito. Ou porque tem sexo de menos, ou porque quer sexo demais. Normalmente tem esposa que, normalmente não, às vezes tem casos de maridos que tem um vigor sexual mais acentuado do que outros, se a mulher considera aquilo anormal, e diz, mas se quiser se deixar, tem todo dia. Muito bem, é um assunto a se conversar. É um assunto a se conversar. Outros maridos dizem assim, está lá em casa, a situação está difícil, está complicada, a mulher trabalha tanto, chega em casa sem ânimo nenhum, vai dormir, só rola lá em casa de 2 em 2 meses. E quando muito. Para que eu vou viver com uma mulher dessa? Virou minha amiguinha. Acontece? Acontece. Está errado. A Bíblia diz para não se apartar um do outro, a não ser para se entregar à oração, para se dedicar à oração e por um tempo limitado, para que o diabo não nos tente pela nossa incontinência. Ou seja, ficou privado de sexo muito tempo, aí vem o diabo e começa a jogar tentação. Mas é porque eu tenho que trabalhar. Não tem que trabalhar tanto não. Não tem. Trabalho não é objetivo de vida. Está dando para viver? Mas eu vou ter que baixar o meu padrão de vida. Vai ter que baixar o seu padrão de vida, vai ter que se conformar em ganhar menos, morar mais longe, pagar menos aluguel, comprar menos roupa, fazer o que for. Não pode sacrificar a família para manter um certo padrão de vida. E nós, crentes, temos que estar muito atentos para isso. Desculpe um pouquinho, mas Ana Paula viajou e eu estou bravo pra caramba hoje. Vou até beber uma água. Vocês entenderam agora? Perceberam, né? O que acontece?
Algumas famílias, principalmente algumas mães, têm a preocupação de apresentar os filhos muito bonitinhos a cada culto. Isso é lindo. Mas igreja não é passarela. Igreja não é passarela. Então, essa ideia de transformar, de pegar cada culto e a criança vir com uma roupinha diferente, toda produzida, e ter que ficar gastando dinheiro para criar roupa nova, isso às vezes demanda um gasto financeiro que a família não tem condições. E aí a pessoa está sacrificando a convivência com a família para poder trabalhar e ganhar dinheiro para as crianças virem tão bonitinhas, feito princesinhas e pequenos príncipes para a igreja. Não tem essa preocupação. Não tem essa preocupação. Nós temos que viver dentro da nossa realidade com uma modéstia, com uma boa aparência, mas não tenha tanta preocupação sobre isso. Porque senão vai implicar em sacrificar a família para poder gastar, bancar esses gastos. Não fui eu que falei, né? O pastor é que está dizendo que não sempre é só com as crianças, né? Eu não quero entrar nesse mérito. Muito bem. Essa questão da afetividade também é muito importante, gera muito desacordo, muita desarmonia. Por quê? Numa realidade que todo mundo cansa muito, e todo mundo trabalha muito, e aqui se trabalha tanto quanto no Brasil. A diferença é que aqui o fruto do teu trabalho fica contigo. No Brasil, você tem um sócio, né? Um sócio que é dono do país, o governo. Muito bem. E aqui a gente pode ficar com o que ganha e tem a tendência de querer desatolar logo o pé da miséria e trabalhar pra caramba, ainda querer tirar da miséria os que ficaram lá no Brasil. Muito bem. Aí o que é que isso gera? Cansaço. Exaustão. Ninguém consegue ficar sempre bem-humorado quando está cansado demais. Ninguém consegue ficar tratando o outro com delicadeza quando está cansado demais. E aí gera uma insatisfação muito grande com a questão da afetividade. O marido deixa de ser afetuoso com a esposa deixa de ser afetuosa com o marido. Perde-se o romantismo. O romantismo vai indo embora. Algum tempo atrás, uma senhora estava desabafando de como não era nem crente, de como ela estava impactada por causa do telefonema de um vendedor de carro. O que é que aconteceu? Ela estava tentando negociar o carro e o vendedor de carro, muito gentil, a chamava de princesa. E quando ele telefonou, ô princesa, queria falar sobre o carro, já tem uma decisão, alguma coisa assim, com a maior naturalidade. Mas aquela palavra a fez se sentir tão assim, bem, então assim, uma diferença de afeto, e ela disse assim, aquilo ali pesou tanto no meu coração que o homem não sai mais da minha cabeça. Meu marido só chega para mim para falar de bill, tem as contas. E agora o vendedor está na minha cabeça o tempo todo. Você imagina o peso que essa coitada estava tendo no coração, na cabeça? Porque o pensamento vem na cabeça, né? Vem. No ministério. Ixi, peraí, deixa eu passar o telefone aqui. O pastor Linderson tem uma revelação para falar aqui. Isso acontece no ministério pastoral. É por isso que no treinamento de pastores, na formação de pastores, é tão trabalhado essa questão de como você... porque existem muitas pessoas mergulhadas num nível tão grande de carência, desse tipo de carência afetiva e tal, que o fato de ter um homem lhe dando atenção e lhe tratando com dignidade, faz com que essa pessoa, por estar completamente ferida, ela esteja vulnerável a sentimentos que não são sentimentos adequados para aquele momento. Ele está falando do aconselhamento pastoral. Exatamente. Tá. E aí idealiza na figura, de repente, do pastor da igreja. Do conselheiro, isso é uma né? coisa que eu já ouvi. Poxa, olha, eu sempre vejo o pastor elogiando a esposa, eu sempre vejo o pastor se referindo à esposa com tanto... Eu sempre sou tão bem tratada, com tanta gentileza
pelo pastor que eu acabei desenvolvendo um vínculo e uma dependência emocional do pastor. Isso. Por quê? Porque falta afeto em casa. E às vezes a mesma coisa acontece com o marido. A mesma coisa. Eu já estive numa igreja, uma vez, uma das igrejas pelas quais eu andei por onde mudava de cidade para cidade, tinha sempre que procurar uma igreja nova. E aí houve um problema sério, que uma integrante do coral começou a se envolver com um presbítero. Ambos casados. E eles foram chamados para o aconselhamento e tal, e ela disse assim, não, tudo, chamados, separados, né, o primeiro um, depois o outro, etc, o que é que estava acontecendo, por que tinha que se dar um basta, etc. Não o que aconteceu, tudo começou porque a gente estava na festa tal, e aí o fulano virou para mim e disse assim, irmã fulana, como é que a irmã está? A irmã estava meio abatida na semana passada, está melhor? Aquilo ficou tanto no meu coração que eu comecei a olhar para ele como homem, coisa que eu nunca tinha feito antes. E aí começou. Bom, as duas famílias se desfizeram, os dois passaram a viver juntos. Por que isso? Porque Satanás se aproveitou de uma fraqueza humana. Ou melhor, porque a nossa carne se aproveitou da nossa fraqueza humana. Não vamos botar culpa no diabo, não. Essa fraqueza foi provocada pela carência de afeto que um tinha em relação ao cuidado com o cônjuge. O cônjuge não manifestava afeto. Aí abriu uma brecha. Nós temos que manifestar afeto para com o nosso companheiro, para com nossos filhos, não é por causa disso em primeiro lugar. É porque ele é fruto do nosso amor, ele é alvo do nosso amor. E ser humano precisa de afeto. Em primeiro lugar é isso, eu tenho que demonstrar amor. Mas em segundo lugar é para fechar a brecha. E aí nós somos tão brutos, não, eu sou o homem. Negócio de ficar dando moleza, isso é coisa de mariquinha. Essa palavra ainda se usa hoje? Não, né? Não. Isso é coisa de quem fica dando face para a mulher. Não, mulher tem que ser tratada como assim, ó, ali no cabresto curto. Não. Não. Ou não pode ficar dando moleza para marido, porque senão vai querer mandar. Para com isso. Bom, sexo e afetividade, chega desse assunto, vai ter uma lição sobre isso. Vamos para a próxima lição. Filhos. Filhos, eles não são o problema. Filho não é problema, filho é bênção. Você pode repetir comigo? Filho não é problema, filho é bênção. Ah, mas eu tenho um filho que é problema. Ele se tornou um problema, assim como qualquer bênção pode se tornar um problema. Um carro novo é uma bênção, mas pode vir a ser fonte de problema para você. Um emprego novo pode ser uma bênção, mas pode ser uma fonte de problema. Filho é uma bênção, mas pode ser uma fonte de problema também. Mas eles são bênção. Filho não nasce porque mamãe e papai tiveram um momento juntos. Não. Filho nasce porque Deus quis. Cada criança que vem ao mundo está sob o controle de Deus. Muito bem. E aí, quando eles vão crescendo, às vezes gera desentendimento dentro de casa. Em que áreas? Como tratar a criança? O quanto gastar com ela? Problemas de disciplina na criança? Como impor limites? O que é que vai exigir? O que é que nós vamos ter de planos para essa criança na fase de crescimento? Isso daí, às vezes, gera desentendimento. Ou numa área de falta de atenção para com os filhos. Por exemplo, o pai, o mais normal na nossa área, aqui na nossa região, é que os pais não ficam com os filhos. Não dão atenção, não gastam tempo com eles. Aliás, tem pais que até gastam para ficar jogando
videogame, joguinho no computador. Não, isso não é gastar tempo com o filho, é gastar tempo com o computador. Tá? Os pais não sabem o que está acontecendo. De repente ele toma um susto, a criança cresceu e agora não quer mais ficar em casa. Tem uma coisa que é importante você lembrar. Vai ter uma lição específica sobre filho, mas eu quero adiantar alguma coisa. Criança aqui não é igual a criança no Brasil. Adolescente e pré-adolescente aqui não são iguais às crianças e pré-adolescentes no Brasil. As realidades são outras. A forma deles pensarem é outra. A forma deles interagirem é outra. E nós temos que estar atentos para isso daí. Para nos adequarmos a essa realidade e sabermos como tratar o assunto. E não adianta querer que seja diferente. Não adianta. A própria forma de pensar deles é diferente da nossa. Só quem veio para o Brasil já de uma idade mais adulta é que aprendeu a forma de pensar brasileira. A maior parte das crianças pensa em inglês. E a estrutura linguística com a qual o nosso cérebro está acostumado influencia na nossa maneira de pensar sobre tudo. A linguagem não é só como você transmite as palavras, a linguagem influencia o teu pensamento como um todo, a maneira como você vê o mundo. As crianças são diferentes. E isso causa choques. E nós temos que estar preparados para isso. Como é que diminui a quantidade de problemas? Conversando entre vocês, papais e mamães. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, na última parte dessa lição. Letra D, comunicação. A comunicação é principalmente na questão de um como fala com o outro. Mas não é só isso. Não é só como a maneira como o marido ou a mulher responde que está envolvido em comunicação. Eu quero abordar, tem outros problemas que haverá uma lição sobre isso, mas eu quero abordar um problema já mais sério. É a questão da falta de confiança de uma pessoa, de um cônjuge, compartilhar com o outro o que está passando, com medo de ser julgado. O marido ou a mulher estão com problema e, não, o que está acontecendo? Ah, nada não. Está acontecendo alguma coisa. Mas ele não quer fazer, não quer falar, porque o outro vai dizer assim, mas como é que você pode ter esse tipo de problema? Como é que pode passar isso pela sua cabeça? Não está vendo que é um absurdo? Logo você que é crente, de onde vem isso? Está errado. Nós temos que ter confiança de deixar o outro falar e para a gente poder ajudar. Nós temos que notar que é natural termos problemas que precisam ser ajudados. É natural. Problemas, por exemplo, é natural, é humano. Não estou dizendo que é saudável, estou dizendo que é natural e humano. E são problemas. Problemas que demandam ajuda. Por exemplo, envolvendo vícios, jogo, álcool, atração por outra pessoa, pornografia, doença, medo de ficar desempregado, dúvidas quanto ao futuro. Essas coisas afetam todo mundo o tempo todo. Todos somos afetados por algum problema desse. Só que em alguns casos se torna problemático. E aí? E aí você tem que buscar ajuda. Só que o teu cônjuge ou o teu pai é do tipo que, como é que tu pode pensar num negócio desse? Larga desse pensamento. Nunca pensei uma coisa dessa de você. Não quero mais saber disso. E pronto, fechou as portas. O outro se cala e acabou a comunicação entre vocês. Aquele que precisava de ajuda deu uma deixazinha e ao invés de receber ajuda foi esmagado pela tua postura soberba. Entende? Nós somos humanos, somos fracos, somos falíveis, somos sujeitos a passar por problemas. E temos que saber que o outro também é. E temos que estar dispostos a ajudar. Para isso é preciso ter confiança na comunicação, não julgar. Muito bem. Tem uma outra coisa aqui que eu vou colocar dentro de comunicação, que seria até uma sexta área de conflito. Objetivos da família. Isso dá muito conflito. Muitas famílias são como assim uma nau, um barco que está ao sabor das marés e dos ventos, né?
ao sabor. E os ventos são as demandas. Deixa eu explicar melhor. Um barco que está ao sabor das marés, o vento dá para um lado, ele vai. A maré vem para cá, ele vem. E ele não tem uma direção certa. As pessoas estão lá dentro à mercê do vento que soprar. Tem famílias que estão à mercê das demandas, ou seja, se a escola, onde a mãe estuda inglês, faz muita exigência, o barco da família vem para cá. Se a igreja faz muita exigência, a igreja vem para cá. Se o trabalho faz muita exigência, o barco vem para cá. E ele fica assim, a família fica oscilando, sem um objetivo. Não conversaram para poder saber como equilibrar as demandas de tal maneira que os objetivos da família sejam atingidos. Aliás, nunca pensaram nos objetivos da família. Tem que haver conversa, tem que haver harmonia, tem que haver entendimento, para que não fique ao sabor das demandas, de quem puxar com mais força. E aí o destino da família vai para um lado e vai para o outro. Falta comunicação nesse aspecto. Finalmente, a quinta área que eu quero falar são a questão dos parentes. Os parentes. Existe um ditado que diz que existe parente e existe família. Já ouviram falar isso? Não é? A diferença sabe qual é, né? Parente é aquele com quem eu tenho um vínculo sanguíneo, mas eu prefiro me manter longe. Pode até ser um irmão. Família é aquele que tem um vínculo sanguíneo, mas eu quero manter perto. E às vezes nem precisa ter vínculo sanguíneo. Existe essa distinção. Veja o que é que diz Gênesis 2, 24, por favor, alguém. Pode ler em voz alta? Pode ler novamente, por favor, no microfone? Preste atenção ao versículo que eu tenho uma pergunta para fazer. Por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Como é que termina esse versículo? A última coisa que tem no versículo? Não. Não. Ponto final. Termina no ponto. Portanto, deixará o homem seu pai, sua mãe, e serão os dois uma só carne, ponto. O que quer dizer isso? Quer dizer que o núcleo da família, o núcleo base, é marido e mulher. Pai e mãe ficaram para trás. Quase que virou parente. Entendeu? É interessante que Moisés tenha feito essa observação aí. Muito interessante. Tá? Deus criou o homem, tal, e aí Moisés vai dizer assim, é por isso que quando se casa, larga papai, mamãe para lá, e somos nós dois agora. O homem é o rei, seu castelo, e tudo ele faz com o auxílio de uma pessoa que é competente e é igual a ele. A sua ajudadora. Nós somos de uma realidade de grande família, de uma cultura de família grande, né? Seja por causa dos italianos, seja por causa dos espanhóis, seja por causa dos portugueses, nós temos a cultura da grande família. E temos uma tendência ao patriarcado ou ao matriarcado, de querer todo mundo por ali. Cuidado, cuidado, porque isso gera interferência na vida dos jovens casais. E os jovens casais têm que ter autonomia para seguir a sua vida. Ah, mas eu gosto de tê-los perto de mim. Você gosta de muita coisa. E eu também. Mas isso não interessa. A gente não come salada porque gosta, nem vai à academia porque gosta. É porque é necessário. A gente não faz atividade física porque gosta. Tem algumas coisas que a gente aprendeu a gostar, contrariando os nossos desejos. Por exemplo, hora devocional. Ninguém aqui nasceu amando fazer hora devocional. Todos nós aprendemos contrariando nossos impulsos. Grande família é a mesma coisa. Às vezes,
temos a tendência de ser invasivos. E eu estou falando agora já na condição de sogro, avô, etc. E vocês que não são ainda vão se tornar. O que é que vai acontecer? Nós temos a tendência a interferir. Se você é paizão e mãezona, então a tendência cresce pra caramba. E é preciso a gente se segurar. E é difícil. Eu estou agora tentando botar uma bola daquelas de ferro que aparece em história em quadrinho nos pés por causa disso. Eu tenho um filho que foi transferido agora de São Paulo para vir trabalhar aqui. Foi transferido para Denver, para Nova York, mas vai morar em Denver. E estamos ajudando na mudança, estamos ajudando nas coisas. Adivinha se eu não quero comprar uma opção de coisa para eles, porque eu sei que é bom. Quando foram escolher o local lá do apartamento, lá onde eles iam alugar, adivinha se eu não fiquei tentado a dar um monte de palpites. Gente, era difícil me segurar. Ah, mas eu sei o que é bom. Sei o que é melhor na minha situação. Mas isso não importa. Ah, mas eu sei o que é bom para eles. Sei, mas isso não importa. As decisões são deles e eles têm que aprender a seguir o seu caminho. Eu tenho que permitir que eles errem, que eles se deem mal, dentro de certos limites, claro. Eu tenho que permitir isso, porque é isso que é bom. Quando papai e mamãe interferem muito, essa interferência cria filhos frustrados. Frustrados com a sua própria família. E vão se tornar pais frustrados, sem autoridade, com tendência a se afastarem dos problemas ou se acomodarem e ficarem transferindo a responsabilidade para outros. Afinal de contas, tinha sempre alguém para interferir. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso daí. Mesmo quando, por causa de uma realidade, tem que morar juntos. Quando tem que morar junto por uma eventualidade qualquer, o que não é desejável, pai morando junto com os filhos, casados. Quando isso tem que acontecer, tem que respeitar a individualidade. Tem o lado deles e tem o meu. É complicado? É muito complicado. Mas se você não consegue se controlar, isso é fonte de muitos problemas. Eu tive uma professora de psicologia que ela contava, dizendo assim, falando esses assuntos todos, e ela disse assim, gente, eu, psicóloga, professora de psicologia, sei disso tudo. Um dia eu me surpreendi telefonando para o meu filho para saber se ele tinha camisas passadas para usar a semana toda no trabalho. A gente riu, né? A gente riu porque era estudante ainda. Mas depois a gente ficou pensando, meu Deus, será que eu não estou fazendo coisa parecida? Feito a mamãe que telefona para o filho para saber, sua mulher sabe preparar o feijão direitinho? Ela sabe como ou então chega na casa lá, não, eu vim aqui para poder dar uma mãozinha para você, porque eu sei como é que o fulano gosta de tal coisa. E às vezes os filhos dizem assim, mamãe fica indo lá em casa fazer isso assim, porque ela acha que eu gosto daquilo, eu não tenho coragem de dizer que não gosto, mas ela fica insistindo o tempo todo. Não, isso quebra a harmonia, isso interfere na vida do casal. Nós temos que deixar cada unidade básica de família conviver e deixar para que a gente se unir em determinados momentos. Minha mãe, por exemplo, ela gosta tanto de ver todo mundo junto que quando passa um final de semana sem ir pelo menos 2 de nós, 7, levando a sua família para a casa dela, ela fica toda triste. Ainda bem que são 7, porque dá para a gente fazer uma escala de revezamento para ir lá na casa dela, né? Pastor Linderson. Pastor, o gabinete pastoral, essas histórias elas vão se repetindo, são padrões, assim, as famílias, quando alguém vem trazer um problema para aconselhamento, a gente já tem mais ou menos as perguntas certas a fazer, porque esses padrões vão acontecendo. Isso que o senhor coloca, dos pais não interferirem, não quer dizer que eles não possam sugerir, na verdade, claro, usar da sabedoria que eles já acumularam. Principalmente fazendo perguntas, levantando questões. Exato. Então, isso gera muita dor nas famílias.
Porque normalmente esses pais que vivem controlando a vida dos filhos aprenderam a fazer isso porque submeteram os filhos a uma cultura de chantagem. Então existe muita manipulação na vida desses pais e desses filhos, entre eles. Então é interessante porque os pais muitas vezes aprendem a manipular os filhos, e aí quando esses filhos crescem, eles não foram treinados para viver essa autonomia. Então eles não amadureceram, né? Muitos homens, eu já tive que resolver questões de casais, que a grande questão era que eu tive que chegar no final das contas e falar assim: ligue para sua mãe e peça para ela devolver a chave do seu apartamento. Por quê? Porque o moço tinha todo o orgulho, que era tão unido com a família, com o pai, com a mãe, que os pais tinham a chave do apartamento dele. Entende? Então, mas o que eu fui perceber? Fui perceber que havia se formado ali, e é o padrão que acontece, uma cultura de chantagem e de manipulação sórdida entre pais e filhos, que faz o pai sempre ficar dominando a vida do filho, e o filho tira suas vantagens de ser dominado pelo pai. Porque é extremamente confortável para um homem, por exemplo, né? Vou falar aqui do meu lugar de homem. É muito interessante para um homem que é manipulado pelos pais e ficar dependendo dos pais mesmo depois que casa, porque é uma posição confortável. Ele não vai ter que tomar uma posição de homem. Ele vai ter que lidar com o desconforto que a vida coloca nós homens muitas vezes. Tem homens que chamam os pais até para instalar uma prateleira. Vocês acreditam nisso? Para instalar uma prateleira, hein? Se o pai é bom de serviço nessa área, que ensine o filho. Né? Que ensine o filho. É muito interessante isso daí. Esses aspectos de fazem uma diferença danada. Eu não sabia que tinha tanta diferença até que eu vi a reação de um dos meus filhos. À medida que meus filhos foram amadurecendo e quando ficaram namorando, quando ficaram noivos, aí eu chamei para um aconselhamento, o casal, eu e Ana, chamamos para um aconselhamento e demos uns 3 ou 4 livros para eles lerem, pedindo para eles lerem aquilo ali. Muito bem, passou. Aí anos depois, quase 10 anos depois, o outro casou. Só que eu estava viajando, tive que voltar de viagem para poder comprar os livros e ele já tinha ficado noivo. E aí ele disse assim: puxa, ainda bem que eu ganhei, eu já estava pensando que o senhor não ia me dar esses livros, porque o senhor não estava acreditando que meu noivado era sério. Tudo bem. Quando chegou no Natal, eu dei para um deles um conjunto de ferramentas, de furadeira, brocas, etc. O presente de Natal foi esse. Agora você vai ter um lar, eu estou te ajudando. Muito bem. O cara ficou tão feliz que a gente estava numa casa, num hotel fazenda, que ele pegou a furadeira e saiu nas árvores, furando para demonstrar a alegria, que eu agora tenho a minha furadeira. Eu não sabia que isso fazia tanta diferença. Marcou o crescimento dele. Eu sou independente. Né? É interessante essas coisas assim. Coitada das árvores. Muito bem. Por onde é que começa a solução para acabar com a dissonância, com a desarmonia nessas áreas todas? Naturalmente, você já viu que a gente não vai chegar nem na metade disso daqui, não é? Vamos lá, vamos fazer uma leitura rápida aqui. Primeira coisa que deve se fazer está no item 5. Os fatores essenciais para a harmonia na família. E eu listei 4 aí. O primeiro diz assim: compreensão dos propósitos de Deus para a família. A primeira coisa é essa, você compreender quais são os propósitos de Deus para a família, que nós vimos na lição 1. Vocês podem ler quais são esses propósitos? Número 1. Alegria, de amizade e restauração em um mundo hostil. Número 2. Companheirismo e complementação mútua do casal. Número 3, prazer amoroso da vida conjugal. 4º propósito. E 5º propósito. Aqui são os propósitos da família. Primeira coisa é o seguinte:
O que é o propósito da minha família? Para que é que serve? É para isso daqui. É para isso daqui. Não é para você ter alguém para dormir com você e com quem dividir as contas. Não reduza sua família a isso. Letra B. Senti que eu estou mal-humorado, hein? Letra B, estou brigando. A aceitação do papel de cada membro da família. Muito das causas de desarmonia na família é porque as pessoas não aceitam os papéis que Deus instituiu, Deus determinou. Colossenses 3, a partir do verso 18, fala nesses papéis de uma forma muito resumida. E eu vou ler aqui. Diz assim: esposas, sede submissas ao seu próprio marido, como convém no Senhor. A questão da submissão, da mulher como ajudadora no marido na sua missão, como eu gosto de colocar. 19. Marido, amai vossa esposa e não a trateis com a amargura. Papel do homem é ser o provedor do lar, é ser o sustentador, o apoiador, e deve amar a esposa, sem amargura, sem tratar mal. 20. Filhos, obedecei em tudo a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Os filhos devem obediência aos pais. A Bíblia diz que quem obedece aos pais, quem honra os pais, melhor dizendo, vive muito e bem. Logo, o filho que desonra os pais vive pouco e mal. Verso 21. Pais, não irritei vossos filhos para que não fiquem desanimados. E aqui a parte dos pais tem que saber tratar os filhos. Não tratar os filhos irritando, com amargura, com desprezo, fazendo com que eles se sintam mal dentro de casa, querendo ir embora. Isso é errado, é pecaminoso e Deus vai exigir contas. Muito bem. Aqui nós vimos o papel de cada membro da família. Na letra C, ainda no item 5, diz assim: a compreensão do que é amar. E aí vocês vão dizer para mim o que é amar. O que é amar? De novo, o que é amar? É assumir a responsabilidade para com o bem-estar da pessoa amada. Bem-estar não é atender os desejos, é promover o bem da pessoa, não é fazer tudo o que a pessoa quer, não é atender a cada capricho, seja do marido, da mulher ou dos filhos. Isso não é amar. Isso pode ser moleza, pode ser medo, pode ser demonstração de impaciência, pode ser chantagem, menos amor. Tem pais que não querem nunca desagradar os filhos. Porque senão vai trazer problema. Cuidado, tem que aprender a ter limites dentro de casa. Tem que aprender a impor limites. Vai ter uma lição sobre isso mais adiante. Muito bem. E finalmente na letra D, o que é que diz a letra D? Ao lidar com as inevitáveis questões que ameaçam a harmonia da família. Então, fatores essenciais para a harmonia na família: compreender os propósitos de Deus, o papel de cada membro, a compreensão do que é amar e lidar com sabedoria para as inevitáveis questões que ameaçam a harmonia. Por que esse palavreado? Porque as questões vão aparecer. As questões que podem destruir a harmonia do seu lar vão aparecer. Aliás, já apareceram e vão continuar a aparecer. Porque essas questões fazem parte deste mundo imperfeito. O que você tem que saber é como lidar com elas. Pois não, pastor Paulo? Essa relação de filhos é muito interessante, porque quando você tem mais de um filho, 2 filhos, nós como pais não queremos aceitar que eles são totalmente diferentes. Eles pensam diferente, eles agem diferente, por isso que eles brigam. Por isso que existe briga, toda a família que eu conheço existe briga entre os filhos. E nós muitas das vezes não sabemos fazer com que eles entendam que eles são diferentes e que eles têm que viver com a diferença que tem cada um deles. Muito bem colocado, é verdade. Aliás, ilustrando isso daí, eu tenho filhos gêmeos. Um desses filhos gêmeos teve filhos gêmeos.
olha, nem na aparência são iguais. Um é todo metido a corajoso, o outro, mas é medroso. O outro é metido a tímido, mas é corajoso. Né? O que é metido a tímido, ele olha para as coisas assim, desconfia, mas vai em frente, enfrenta. O que é todo ousado, tal metido a ousado, ele chega com uma coisa que ele não conhece, ele se espanta e recua. É interessante. E são gêmeos, filhos de gêmeos. Tem várias outras diferenças. Cada um é diferente. Muito bem, vamos dar uma passada rápida nessa listinha enorme de sabedoria ao lidar com os conflitos familiares. Um dia a gente vai destrinchar isso, mas hoje não é esse dia. Vamos apenas ler os tópicos, então. Letra A, vocês podem ler? Já falamos sobre isso. Já notou que não existe nenhuma árvore, um tipo de árvore, que tenha as folhas igual a outro tipo de árvore? Carvalho é sempre carvalho, maple tree é sempre maple tree, siriguela, pé de siriguela é sempre pé de siriguela, cajazeira é sempre pé de cajazeira, é tudo diferente. Se vocês não conhecem siriguela, eu lamento muito. Crianças, então, são diferentes, cada ser humano é único. Letra B, o que é a letra B? Só a primeira parte? Sua aliança conjugal e familiar foi feita diante de Deus, lembre disso. O que é que está na letra C? Abandone o egoísmo e busque a felicidade do outro. Tem vários versículos da Bíblia aí, mas lembre só de uma coisa. Felicidade é uma coisa que só se obtém quando você investe na felicidade de outra pessoa. Eu não estou falando aqui no conceito de felicidade, de ter prazer em alguma coisa, não. Estou falando uma felicidade verdadeira, que o termo mais correto é alegria. Mas vamos chamar de felicidade. Isso só se obtém quando você investe na felicidade do outro. Deus não permite que a felicidade seja egoísta. Aliás, se você quer perder a felicidade, começa a pensar se você é feliz. Pensa aí agora, será que eu sou feliz? Pronto, você passou a começar a se sentir infeliz. É assim? É incrível. Por quê? Porque você se voltou para si próprio. Quando você está preocupado em ajudar os outros, em promover o bem dos outros, a felicidade vem para o teu coração sem que você compreenda como nem porquê. Mas é Papai do céu que está colocando. É assim que funciona. Muito bem, letra D. O que é que está na letra D? Não como competidores numa disputa de poder. Os seus familiares dentro da sua casa são seus parceiros, não companheiros. Parceiro é mais do que companheiro. Companheiro é você estar dentro de um ônibus de turismo, tem os outros passageiros, eles são seus companheiros de viagens. Tá? Parceiro é como se você estivesse fazendo uma escalada numa montanha e tem alguém junto com você escalando aquele monte, um ajudando o outro a ultrapassar aquele monte. Isso é que é parceiro. Parceiro é como numa sociedade em que os sócios combinam e trabalham junto para o sucesso do empreendimento. A família é uma relação de parceria, mais do que de companheirismo. Muito bem, na letra E tem zele pela qualidade da comunicação, depois abandone a intransigência. Na letra G, esteja sempre atento ao foco do que está sendo discutido. O que é o meu ponto principal aqui? Meu ponto principal aqui é o seguinte: quando você estiver discutindo, aqui, estou discutindo, não discuta para ganhar a discussão. O seu foco não é provar que está certo. O seu foco é buscar o que é melhor para a família. Você tem que ter abertura mental para admitir que estava errado. Senão é falta de honestidade intelectual. Você é desonesto intelectualmente. Você está fazendo o outro perder tempo em pensar que pode mostrar o ponto de vista dele e te convencer que é melhor. Não seja desonesto. Não
desperdice a oportunidade de promover o bem da família, porque você quer provar que está certo. Letra H, evite se sobrepor ao outro e não cultive o hábito de criticar o outro em público. J, aqui a letra J vocês vão ter que falar. O que é que diz a letra J? Espere a ira passar para falar do assunto. Espere a raiva passar. Lembram de uma personagem bíblica chamada Mical? Mical estava certa. Mical estava certa. Davi lá pulando na frente da arca, com as vergonhas aparecendo. Como diz a Bíblia, Mical não gostou nem um pouquinho, mas não soube falar. Davi deu-lhe uma descompostura danada. Teu pai perdeu o reino por causa disso, tal. E aí a Bíblia faz uma observação muito sutil. E Mical nunca teve filhos. Alguns crentes leem precipitadamente e interpretam aquilo ali como Deus castigou Mical. Davi abandonou Mical. Ah, é? Então tu vai ficar lá no harém, mas eu nunca vou gerar filho contigo. Percebe? Por quê? Davi estava errado? Estava. Davi agiu errado? Agiu. Agora, Mical falou com raiva, sem sabedoria, na hora de tratar do assunto. E com o rei. Entende isso daí? A relação dele com ela já estava tremendamente abalada, por causa de uma série de circunstâncias históricas aqui. Mas ele tinha que pegar Mical de volta, ela já era até de outro homem já. Ele tinha que pegar ela de volta porque era da família do rei anterior, então ela tinha que fazer parte da família dele para provar que ele tinha assumido o reino. Um jogo político aí muito estranho para a nossa cultura. No entanto, o exemplo de Mical contrasta com o de Abigail. Abigail chegou Davi lá cheio de fúria, vou matar, não vai sobrar ninguém vivo. Abigail chegou com todo jeitinho e tal. A ira do Davi foi assim, ó. E o Davi, bem-aventurado és tu do Senhor, porque eu ia fazer uma coisa muito errada. Espere a ira passar. Vai dar uma volta. Quando o outro disser assim, mas você está com raiva, fala logo, desembucha. Você simplesmente responde assim, eu não estou preparado para falar sobre isso agora, dá licença. E sai. Não discuta. Seja sábio, seja sábia. Não deixe a ira prevalecer e estragar a harmonia da família. Finalmente, não tenha raiva da rotina, ela é inevitável, mesmo que a rotina seja não ter rotina. Rotina existe, não tenha raiva. E finalmente a letra F, vamos todos ler juntos? Deus planejou, e não está escrito aí não? Eu já estou na letra L, lá embaixo. Deus planejou a família de forma que ela vivesse em comunhão com Ele. A falta de Deus na família não pode ser preenchida por nada. Aqui está a principal chave para a harmonia familiar. Deus no senhorio da família. Deus no senhorio da família. Algum tempo atrás eu estava aconselhando um rapaz, né? Um jovem. E ele está com muita dificuldade, estava com muita dificuldade na família. E eu falei para ele, não sei saber assim muito bem o que dizer. Aí de repente me ocorreu perguntar para ele, como é que você enfatiza o senhorio de Cristo na sua família? Porque a esposa dele gosta muito de manifestar alguma independência, além do que é razoável para uma postura saudável. E ele disse, não, a gente dá as graças junto na mesa. E eu o fiz ver que isso não é suficiente. Temos que demonstrar que Jesus é o Senhor do nosso lar. E quando isso acontece, as pessoas começam a se encaixar no papel de Deus para a família e a harmonia retorna. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.